Boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, dia 14 de dezembro. A Polícia Federal prende no Rio o general Braga Neto, ex-ministro do governo Bolsonaro. Cidades da região metropolitana do Recife proíbem o uso de armas de gel. O aeroporto de Porto Alegre dá mais um passo na recuperação após a tragédia da enchente. A gente explica o que muda. Você também vai ver, o sábado teve mutirões de saúde em diferentes partes do país. E o filhote de anta que saiu da quarentena e está cheio de paparicos no Parque Chico Mendes, no Acre. Agora, no Brasil TV. A Polícia Federal prendeu no Rio de Janeiro o general da reserva Braga Neto, ex-ministro e candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022. Ele é investigado no inquérito que apura a tentativa de golpe no país. O general foi preso pouco antes das 7 da manhã, em casa, em Copacabana, na zona sul do Rio. A Polícia Federal também cumpriu um mandado de busca e apreensão e recolheu o celular do ex-ministro da Casa Civil e da Defesa do governo Jair Bolsonaro. O blog da jornalista Andréa Sadi deu a notícia em primeira mão. Braga Neto foi levado para a sede da Polícia Federal. Por ser militar, ele ficará sob custódia na 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, zona oeste da cidade. A defesa do general pediu oficialmente o direito a uma sala especial durante a custódia. Além da prisão, a Polícia Federal também cumpriu um mandado de busca e apreensão no apartamento do general, em Copacabana, e outro em Brasília, no apartamento do assessor dele, Flávio Peregrino. Peregrino também é alvo de um mandado de medidas cautelares. Ele está proibido de manter contato com os outros investigados. A Polícia Federal afirma que a prisão preventiva e as outras medidas são necessárias, porque os investigados estavam atrapalhando a obtenção de provas durante a instrução processual penal. Walter Braga Neto, general 4 estrelas da Reserva do Exército, foi um dos 40 indiciados no inquérito da Polícia Federal que investiga a tentativa de golpe articulada entre novembro e dezembro de 2022 para impedir a posse do presidente Lula. A Polícia Federal tem um organograma que mostra 5 eixos da trama do golpe de Estado. Primeiro, os ataques virtuais a opositores no inquérito das milícias digitais. Em seguida, os ataques às instituições com foco no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. E tentativas de tirar a credibilidade das urnas eletrônicas e do processo eleitoral. O terceiro eixo é a tentativa de golpe de Estado. A outra etapa destaca os ataques à vacina contra a Covid, com resistência às medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades de saúde. E, por fim, o uso do Estado para a obtenção de vantagens, que inclui a utilização de recursos públicos para despesas pessoais, a inserção de dados falsos no sistema de vacinação e o desvio de bens de alto valor no escândalo das joias recebidas pelo ex-presidente Bolsonaro. O general concorreu nas eleições de 2022 como vice-presidente na chapa do então presidente Jair Bolsonaro, derrotada nas urnas. A cobertura completa sobre a prisão e a investigação você vê logo mais no Jornal Nacional. Cidades da região metropolitana do Recife decidem proibir o uso de armas de gel. As batalhas com esse equipamento assustam os moradores, deixam pessoas feridas. Já viraram até caso de polícia. Rafael gostava de exibir armas de balas de gel nas redes sociais. Chegou a convocar uma batalha em Paulista, na região metropolitana do Recife. Mas o que ele considerava brincadeira perdeu a graça quando o sobrinho de 9 anos foi atingido nos olhos. Eu já vi pessoas com maldade, já congelando as bolinhas, congelando, já querendo brigar. Paulista aprovou uma nova lei que proíbe a comercialização de armas de gel na cidade. Olinda, município vizinho, seguiu o exemplo. E aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a expectativa é discutir a proibição em todo o estado no ano que vem. No centro do Recife, armas que usam balas de gel estão à venda por R$ 75. Elas são fabricadas na China e imitam um fuzil AK-47. É preciso colocar a bolinha de gel na água para ela inchar e virar munição. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, são vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo que com estas se possam confundir. Órgãos de segurança pública do Estado já registraram mais de 100 queixas contra armas de gel. Os pais são responsáveis. Então, qualquer dano cometido pela criança ou pelo adolescente, os pais vão ter que reparar civilmente. A forma como está sendo utilizada,
tá? Nesse ambiente descontrolado, com várias pessoas, usando balaclava, muitas vezes fazendo apologia ao crime, tá? Essa desordem, isso sim pode trazer consequências criminais. Moradores de várias cidades do Distrito Federal estão preocupados com cavalos que andam soltos pelas ruas. Os flagrantes são recorrentes. Em Santa Maria, esse cavalo tentava pastar com a pata de trás quebrada. À noite, o animal já estava sem forças para ficar de pé. Ele está muito fraco, o pessoal está tentando dar água para ele. No Guará 2, flagrante de cavalo comendo lixo na QE 38. Na estrutural, 2 estavam numa faixa de acesso ao balão da cidade. O motorista teve que reduzir a velocidade. Já na quadra 511 do Recanto das Emas, uma moradora gravou mais 2 cavalos soltos na rua. À tarde, a repórter Neila Almeida encontrou mais cavalos soltos no sol nascente. O dono tem que se responsabilizar, né, penalmente, né, criminalmente, inclusive, com essa questão do cavalo vir a machucar alguém, quebrar o carro de alguém, enfim, causar danos a terceiros. O cavalo pesa aí meia tonelada, se bater numa moto, bater num carro, com certeza um acidente é fatal. Mas o que precisa ser feito para acabar com essa situação? Quem fiscaliza é a Secretaria de Agricultura. Muita gente gosta de criar animais de grande porte no próprio quintal da casa, às vezes em áreas urbanas, né? A gente tem relatos, tem denúncias sobre isso. E a gente sabe que muitos não têm condições de cuidar do animal, de comprar ração, de comprar feno. E às vezes abandonam ou deixam o animal, né, na beira da pista ou em algumas áreas públicas para pastar, né, o capim verdinho que nasce por ali. A Secretaria de Agricultura informou que os cavalos encontrados soltos na rua são apreendidos e levados para o curral, onde recebem tratamento e chips para monitoramento. O Detran do Distrito Federal informou que os cavalos podem ser usados como meio de transporte, mas, nesse caso, a lei exige a presença do condutor e o respeito às regras de trânsito. Nessa época do ano, em que muita gente come fora de casa com mais frequência por causa das compras de Natal, os preços nos restaurantes andam nas alturas. Uma pesquisa do Procon São Paulo, feita com mais de 350 restaurantes espalhados pela capital, apontou que o preço médio do quilo das refeições ficou em R$ 83,14 em outubro deste ano. O último levantamento tinha sido em julho e de lá para cá o aumento foi de quase 3%. Pode parecer pouco, mas veja só no longo prazo. Comparando com outubro do ano passado, o aumento do preço médio do quilo subiu 8,5%. E na comparação com janeiro de 2020, quando o Procon começou a fazer essa medição, o salto é de quase 50%. O Claudinei conta que só este ano o preço subiu 2 vezes no restaurante em que ele é gerente. Geralmente a gente aumenta uma vez, assim, quando está... O preço mantém. Quando aumentou muita coisa, em geral, aí não deu para a gente segurar. Os aumentos pesam mais ainda nessa época de fim de ano, quando muita gente come mais vezes fora de casa, para encontrar amigos, colegas de trabalho, fazer as tradicionais confraternizações. Aí o consumidor tem que encontrar alternativas. Se o seu foco é quantidade e não variedade, uma alternativa que sai mais barata é o prato feito. Aqui tem arroz, feijão, bisteca suína, ovo frito, salada e farofa. Custa R$ 28,90. Se a gente pegar tudo isso, colocar na balança e cobrar pelo peso, sabe quanto custaria? R$ 71. Eu preferi um prato feito porque eu já sabia que a quantidade que ia vir ia me satisfazer. Diante dos aumentos de preços dos alimentos e da necessidade de repassá-los aos clientes, mas sem espantar as pessoas, alguns estabelecimentos até fizeram mudanças no cardápio. Foi o que observou o Procon. Determinados estabelecimentos, eles passaram a adotar outras formas de oferecer o seu serviço. Então, aqueles que ofereciam apenas o self-service, hoje você tem o self-service com preço por quilo ou por preço fixo, e muitos deles passaram a oferecer o prato feito, né? O prato pronto, que é um custo fixo, que é uma forma de você fidelizar o consumidor para você não perder o cliente. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, vai voltar a operar 24 horas por dia na próxima segunda-feira. E a retomada da operação na extensão total da pista vai permitir o retorno de voos internacionais.
A retomada total das operações tem data e horário definidos. Segunda-feira, dia 16 de dezembro, às 8 horas da manhã. A principal etapa é a liberação de toda a pista de 3.200 metros, que desde a reabertura parcial em outubro, operava com pouco mais da metade da extensão. Nós estamos operando uma pista de 1.730 e, literalmente, da noite para o dia, nós temos que transformar essa pista em 3.200. Então, nessa noite da virada, nós faremos a descaracterização da sinalização da pista reduzida e a implantação da sinalização faltante para a pista de 3.200. O Salgado Filho retoma a plena capacidade e a operação 24 horas por dia, mais de 7 meses depois do fechamento no início de maio, quando o terminal foi invadido pela água. O térreo ficou alagado, quase toda a pista ficou submersa. Os custos da reconstrução já somam 550 milhões de reais. Também é importante destacar todo o trabalho que a área de infraestrutura e manutenção teve com relação às nossas casas de força, que são 13 unidades de casas de força que fazem a distribuição da energia no complexo do aeroporto, e elas foram severamente atingidas. Hoje, com o restabelecimento da energia, nós conseguimos oferecer conforto térmico, melhorias na questão do Wi-Fi, na questão de som. Então, a gente sempre teve essa preocupação de oferecer um ambiente para o passageiro que seja prazeroso para ele estar. Com a conclusão das obras na pista, o aeroporto Salgado Filho vai ter um aumento no número de rotas aéreas. Hoje, 11 cidades brasileiras fazem conexão com Porto Alegre. A partir da semana que vem, o terminal vai estar pronto para pousos e decolagens de 13 destinos nacionais e 5 internacionais. Entre os voos nacionais, Recife e Salvador voltam para a rota neste mês de dezembro. Ainda assim, o número de destinos permanece menor do que se tinha antes da enchente. Até o mês de maio, Porto Alegre operava 22 rotas nacionais e 6 internacionais. Com a extensão da pista agora entregue em 100%, a gente consegue ter voos mais longos para distâncias maiores aqui de Porto Alegre. Expectativa para metade de 2025, depende muito das entregas de aeronaves para as empresas aéreas, mas está respondendo muito melhor do que o esperado o tráfego no Rio Grande do Sul, então esperamos que num momento muito breve a gente já tenha todos os voos retornados para Porto Alegre. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta você vai ver os mutirões de saúde pelo Brasil para cirurgias e vacinação. E a Maitê, essa gracinha de anta que virou xodó no Parque Chico Mendes, no Acre. Voltamos já. Osmar mandou um dinheirinho para Madá, mas parece que ele não conhece a sobrinha que tem. Mas por que devolver isso? Eu aceitaria se você devolvesse todo o dinheiro que você roubou da gente. 5 milhões de reais. Hoje... Quero ver se ela precisar de verdade, né? Realmente de ajuda. Se ela não vai correr pra cá, pedir ajuda pro tio Osmar, pra tia Violeta. Volta por cima. Ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da pele, origem, religião ou por viver com HIV. O vírus HIV a gente enfrenta com prevenção e tratamento. O vírus preconceito e estigma enfrentamos com atitude com a lei. Porque racismo, estigma e discriminação são crimes. Então, tire o preconceito do caminho que a gente vai passar com o nosso amor. HIV e AIDS. Prevenir, tratar e cuidar. Apoio Globo. Ações que fazem diferença também fazem um mundo melhor. Um dia de cada vez. E o assunto agora é moda circular. Tivemos oficinas, brechós, feiras e hoje nós vamos mostrar um pouco dos bastidores. Tudo é feito com corante natural, que não agride o meio ambiente. Aproveitar o que a gente tem aqui na natureza já, né? Os insumos naturais. Transformar a realidade faz bem para o mundo e para todo mundo. Globo, fazer diferença todo dia. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. É só
verdade, o futuro já começou. Levanta a cabeça! Ô, amigão, vai me dizer que você tem coragem de encostar a cabecinha com essa tranquilidade. Não lembro que você instalou aquela caixinha ali não, meu amor? Pode até parecer que você comprou em site confiável. Mas, ó, não é legalizado, né? Tá tranquilo ainda de encostar a cabeça no travesseiro? Deitar com a cabeça tranquila é bom demais. Pirataria não é legal. Se a causa é o meio ambiente, o efeito é a preservação. Se a causa é a educação, o efeito é o conhecimento. Se a causa é a inclusão, o efeito é a empatia. Para cada doação, existe um efeito. Descubra sua causa e apoie organizações que trabalhem por ela. Acesse paraquemdoar.com.br, a plataforma que une quem quer doar a quem precisa receber. No Globo Rural de amanhã, a viola de Buriti. Feita com o talo da folha seca da palmeira, é um dos símbolos da cultura do jalapão no Tocantins. No Paraná, chuva boa para soja e em excesso para as hortaliças. Seca castiga o gado no Maranhão. Doença da bananeira. E como alimentar um cabritinho recém-nascido. Globo Rural, amanhã mais tarde. Às 8h40 da manhã, logo depois do Alto Esporte. Hospitais universitários fizeram um mutirão de cirurgia em várias cidades do país. Em São Luís, no Maranhão, foram mais de 100 atendimentos. Há 4 anos, Fabíola descobriu um nódulo na tireoide. De lá para cá, foram muitos desconfortos. Sentindo muitas dores, sem conseguir dormir, sem conseguir comer direito, porque eu me entalo, desconforto demais. No início do mês, ela recebeu uma mensagem do Hospital Universitário Presidente Dutra, em São Luís, chamando para a cirurgia. Hoje, Fabíola foi a primeira a entrar no centro cirúrgico. Aí eu fiquei muito alegre, muito feliz, agradecendo a Deus demais. Fabíola está entre os mais de 1.000 pacientes atendidos no mutirão de cirurgias de média e alta complexidade, realizado hoje simultaneamente em 44 hospitais universitários do país. Aqui em São Luís, 112 pacientes foram chamados pelo mutirão. Seu Anastácio está mais feliz depois da cirurgia de catarata que aguardava há tempos. Tudo bem, pessoal aqui são nota 10. André veio retirar um cisto pilonidal, um distúrbio causado quando pelos crescem e infeccionam dentro do músculo na região do cóccix. A cirurgia usou células-tronco. É a primeira vez que a técnica inovadora é feita em hospital de São Luís. São doenças que às vezes têm uma recidiva, atrapalham muito a qualidade de vida da população economicamente ativa. Com as células-tronco, a gente consegue fazer uma adjuvância para melhorar a cicatrização e fazer a cura desses pacientes. Era uma coisa que já estava me incomodando bastante. Eu pensei que iria vir a cirurgia só ano que vem, mas um presente de Natal desse, uma graça de Deus dessa aí, começar 2025 livre desse cisto. Desde outubro, quando começaram os mutirões, o projeto realizou mais de 22.000 cirurgias. Também teve atendimento em consultas e exames especializados. Só aqui no Hospital Universitário de São Luís foram 5.000 atendimentos. Para atender tanta gente, o hospital mobilizou uma equipe de mais de 100 profissionais, entre médicos, residentes, enfermeiros e técnicos em enfermagem. Representa uma resposta positiva que o Sistema Único Brasileiro está colocando para eles, dizendo que nós reconhecemos o problema, mas que estamos todos unidos e trabalhando junto no sentido de minimizar e resolver uma questão que nós entendemos ser muito séria para a nossa nação. E na fronteira do Brasil com o Paraguai, o mutirão foi de vacinação. No lado brasileiro da fronteira, a dona Cleonice foi a primeira a chegar. Veio atualizar a carteira vacinal dos 3 filhos. Com esse clima, mudança de clima, gripe e tudo, tem que deixar tudo certinho. A menos de 50 metros, no lado paraguaio, a Maria Madalena levou a filha para se vacinar contra a paralisia infantil. Ela diz que, por estar numa região de fronteira seca, é muito importante ter as vacinas em dia. O Mutirão Binacional de Vacinação é uma iniciativa do governo federal com apoio do Estado e dos municípios de fronteira.
A proposta é ofertar a vacina de acordo com o calendário vacinal de cada país, mas pensando aí na proteção, né, dessa região de fronteira. Nós sabemos que nós vivenciamos um cenário epidemiológico importante, onde há um risco de reintrodução de doenças imunopreveníveis. Por isso que é importante a gente manter altas coberturas vacinais. Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro são separadas por uma rua só. Juntas, têm mais de 200 mil habitantes. Grande parte dos moradores cruza a fronteira todos os dias para trabalhar ou estudar. A Lohane veio acompanhando o pai para se vacinar contra o tétano. Só essa que falta. Aí vai ficar protegida. Aí eu vou ficar protegida. E esse movimento diário, segundo as autoridades de saúde, deixa a região mais vulnerável à circulação de doenças. Por isso, 17 vacinas estão sendo oferecidas. Atenção especial para as que protegem contra o sarampo, febre amarela e poliomielite. Porque são as que têm risco, né, de ter reintrodução. O Brasil agora ganhou o recertificado de livre de sarampo, de pólio, né, mas na América do Sul ainda tem essa circulação. O Brasil ele é endêmico de febre amarela, então o Paraguai vai focar nessa vacina também. E até eles exigem, quando a pessoa vai entrar, né, lá no país, exigir dessa vacina. Faltam 10 dias para o Natal e a maioria das casas já está com a decoração, mas é preciso estar atento para algumas dicas de segurança. As luzes estão por toda parte e anunciam que o Natal está chegando. As lampadazinhas são exuberantes. Nas árvores, nos papais noéis, nos acessórios, elas encantam, mas exigem cuidados. Na casa da Regina, os papais noéis estão decorando quase todos os móveis. As luzes também. Pensando nisso, a Enel montou um pacote de dicas importantes para evitar acidentes com lâmpadas de Natal. Procure pisca-pisca com selo do Inmetro. Produtos sem homologação podem provocar superaquecimento. Evite deixar a instalação em áreas sujeitas a chuva ou alagamento. Não deixe a fiação ao alcance de crianças ou pets. Não permita, principalmente, que eles brinquem com os acessórios eletrônicos. É arriscado. Passar fios por baixo de tapetes ou por trás de cortinas também pode causar incêndio. A gente costuma guardar esses enfeites, a gente vai utilizar de um ano para o outro. Sempre ficar atento porque, principalmente nas áreas externas, ele pode ressecar, né? Chuva, sol, aquela capa que ele possui, ele pode ressecar, ele pode quebrar e o fio ficar exposto, né? Então, sempre quando da utilização, observar se ele está em boas condições. A Enel também orienta que ninguém ligue mais de um equipamento na mesma tomada e alerta que fogos de artifício podem causar falhas e incêndios na rede elétrica. E a gente encerra o Brasil TV apresentando para você a Maitê. É um filhote de anta que nasceu em setembro no Parque Ambiental Chico Mendes, no Acre. E somente agora saiu da quarentena. Ela já pode ser vista pelo público. Depois de quase 400 dias de gestação, a Flor e o Bruno, pais da Maitê, agora se encarregam dos primeiros ensinamentos. Ela nasceu em setembro e passou por um período de quarentena em um recinto, longe dos olhos do público que frequenta o Parque Chico Mendes. A Antinha é a terceira cria do casal, que já teve outros 2 filhotes, o Bruno Júnior e o Antunes. Bióloga e coordenadora do zoológico do parque, a Marta, acompanhou toda a gestação da Flor. A reprodução é sempre uma alegria para todos nós, porque a gente sabe que é o bem-estar do animal que está em jogo, né? A anta é o maior mamífero terrestre do Brasil. Pode chegar aos 300 quilos e ter 2 metros de comprimento. Se alimenta de folhas e frutos e possui importante trabalho na dispersão de sementes pela floresta. Seus predadores são as onças, mas a maior ameaça é a caça predatória. A espécie já está extinta em algumas regiões do país e é considerada pelo Ministério do Meio Ambiente como animal em vulnerabilidade. A Maitê pesa cerca de 12 quilos, se alimenta do leite materno, mas já explora outros alimentos, como essas folhas aqui cobertas de mel. É um presente, né, para o parque, para a população, para todos nós e para as famílias também, que aqui vêm visitar, porque todo mundo se alegra muito.
O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Ótimo fim de semana para você.